Comigo em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Acharam? Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 11. Eu vou ler na minha versão, ela está um pouco diferente. Estou usando aqui a versão. Então, vou mudar a versão aqui, vamos usar uma outra versão. Depois, quando eu precisar voltar, eu uso a versão diferente lá. Diz assim, a partir do versículo 4, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui anunciado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7. Mas para mim, o que era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. 10. O que quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte do seu sofrimento e me tornar como ele, na sua morte, para de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar, irmãos? Senhor, o Teu nome é poderoso, o Teu nome é santo, o Teu nome é digno, Senhor. O Teu nome, Senhor, é o nome acima de todas as coisas. E nessa hora, Senhor, em Teu nome nós clamamos. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Teu nome, ó Pai, nosso Deus, nós clamamos por graça e misericórdia, que o Senhor nos abra o entendimento, para que possamos, Senhor, absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Deus, em nome de Jesus, que eu, como ministro da Tua Palavra, que eu, como porta-voz da Tua mensagem, que eu possa ser usado pela Tua Palavra para ministrar aquilo que o Senhor quer. De maneira nenhuma, Senhor, eu quero manipular a Tua Palavra para o meu bel prazer, mas pelo contrário, Senhor, que o Senhor fale através de mim, em nome de Jesus. Senhor, agora, em nome de Jesus, eu clamo sobre a Tua igreja, que o Senhor tire toda e qualquer situação, toda e qualquer obra de Satanás, ou seja lá o que for, contra nós conseguimos prestar atenção nessa mensagem. Amém. Deus, faz cair por terra em nome de Jesus, para que possamos receber tudo, Senhor, tudo o que o Senhor preparou para essa noite, Senhor, para nossos corações. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, a palavra de Deus como um todo, ela é poderosa, amém? A palavra de Deus como um todo, ela é poderosa, mas esse texto em especial, Deus me chacoalhou ontem com esse texto. Aleluia! Irmãos, ontem foi um dia muito, vou falar que nem o gaúcho, trilouco. Né? Irmãos, tive muitas experiências com Deus. Em uma das muitas experiências que eu tive com Deus, Deus trouxe essa mensagem para nós essa noite. Essa noite eu queria falar sobre a questão da aceitação e da justificação. Aceitação e justificação. Irmãos, o objetivo dessa noite é nós falarmos sobre a importância de nós executarmos o nosso papel como cristãos, mas de uma forma correta. A importância de nós executarmos nosso papel como servos, como líderes, porque aqui eu só vejo líderes, amém? Aqui eu só vejo líderes, porque Jesus não chamou subalterno,
Jesus não chamou alguém que é um estagiário do reino de Deus. Jesus chamou e comissionou discípulos. Aqui eu só vejo líderes, aqui eu só vejo discípulos de Jesus. Amém? Irmãos, mas quando eu preparava essa mensagem, veio no meu coração assim: o que acaba acontecendo conosco que nos faz muitas vezes ferir as pessoas no meio do caminho quando nós estamos andando em nome do Evangelho, fazendo coisas em nome de Deus? Por que nós acabamos ferindo pessoas ao longo do caminho? Ou por que nós acabamos sendo feridos ao longo do caminho? Você já se perguntou sobre isso? Com certeza existem muitas situações que nos levam a encontrar talvez respostas para essa pergunta. Mas essa noite eu queria trabalhar 2 pontos específicos, né, que o Espírito Santo me trouxe. Mas eu queria colocar algumas coisas aqui. Dentre as muitas possíveis respostas que nós poderíamos dar a essa pergunta do porquê nós acabamos nos ferindo ou ferindo aos outros quando estamos caminhando na jornada, me veio algumas coisas. Eu queria compartilhar com os irmãos. Talvez porque nós queremos ser aprovados por Deus e pelos outros, não é? Às vezes o zelo, às vezes por causa da minha vontade de ser aprovado por Deus, eu acabo usando uma capa de Superman, super mulher, e acabo passando por cima às vezes de autoridades, de cima de pessoas, acabo fazendo aquilo em nome daquilo que eu entendo que eu preciso fazer em nome de Deus. Às vezes Deus falou faça, mas Deus não falou assim, pega um rolo compressor e passa por cima de todo mundo para fazer o que eu quero. Mas a gente vai lá e pega o rolo compressor e passa por cima de todo mundo. Outra coisa, às vezes nós somos feridos ou nós ferimos porque às vezes talvez temos medo de Deus, medo da ira de Deus, porque se eu não fizer, Deus vai me castigar. Irmãos, eu vejo aqui até algo da nossa cultura brasileira, que vem bem importado do conceito espírita, daquele Deus meio, sabe aquele velhinho meio rabugento, com uma cajado na mão, uma muleta na mão, para acertar a cabeça de quem faz coisa errada. Irmãos, se Deus fosse assim, a gente estava lascado, porque a gente nem estaria aqui essa noite, porque a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Mas às vezes nós podemos, por motivações erradas, como medo da ira de Deus, começar a fazer as coisas e lá no meio do caminho eu vou me machucar ou vou machucar alguém. Outra coisa também, medo do julgamento dos outros. Talvez também por medo de rejeição, eu acabo me levando, né? Eu tenho que fazer, porque as pessoas precisam ver o que eu estou fazendo. Sabe aquela questão assim de rejeição? É algo mais profundo, né? Vem dos nossos padrões inflexíveis, vem dos nossos conceitos que para mim ser aceito, para que eu possa ser aceito, eu tenho que agradar os outros. E nessa tentativa de agradar os outros e fazer as coisas, eu acabo me machucando. Outra situação também são altas expectativas. Eu tenho uma alta expectativa sobre o ministério de louvor, ou então sobre o ministério pastoral, ou então eu tenho uma alta expectativa sobre o ministério mover. Então eu vou com muita sede ao pote e eu acabo passando por cima das pessoas e machucando as pessoas e a mim mesmo. Ou então foco errado, visão errada, também muitas vezes levam a gente também a passar por cima dos outros, né? Foco errado, missão errada, ou então algo mais generalista, né? Uma motivação errada, que não é aquela motivação, aquele propósito, aquilo que Deus enviou, é o que muitas vezes faz com que pessoas dentro da igreja se machuquem. Mas Lucas, de onde você tirou essa ideia? Como que você leu no texto e encontrou algo assim? Irmãos, Paulo fala assim, em nome da minha fé, ou então em nome daquilo que eu achava ser o certo, o que eu fiz? Até perseguidor da igreja eu me tornei. Paulo fala assim, olha, se é para eu me gloriar do que eu posso fazer, eu tenho coisa para me gloriar. Ele fala assim, olha, vamos lá ler de novo, versículo 4, ele fala assim, verdade que eu também poderia me confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Em nome da fé a gente passa por cima das pessoas, não é?
Em nome da fé, nós até renunciamos às coisas de Deus para que, de uma forma pseudo-religiosa, eu faça as coisas e acabo machucando. Em nome do ministério das mulheres, eu vou passar por cima de uma irmã ABC, porque eu sou a líder. Porque eu sou pastor, eu vou passar por cima do Laison. Quem que é o Laison para falar comigo? Eu sou um homem de Deus aqui. Glória! Né? E assim, por causa de uma arrogância, ou então por causa de uma motivação errada, ou por uma visão errada, nós acabamos errando. E nessa noite eu queria falar sobre 2 pontos. E são pontos assim que eu, como psicólogo, eu vejo que assim, são pontos que destroem muitas pessoas hoje em dia. Que é a necessidade de aceitação. Queria que você lesse comigo o versículo 9, e agora eu vou ler na versão da linguagem de hoje. Diz assim: estar unido com Ele, eu já não mais procuro ser aceito por Deus, por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Irmãos, queria que vocês entendessem algo assim. Todos nós aqui, inclusive eu, e até o pastor Gaudilei, não sei, o pastor Gaudilei está no outro nível, irmãos. Ele está no nível dos profetas, eu estou no nível do ajudante ali. Brincadeira, claro. Irmãos, mas todos nós, por uma questão biológica, nós temos uma necessidade de ser aceito pelo grupo. Pensa comigo. Você consegue sobreviver melhor em bando ou vivendo sozinho? Se você quisesse caçar um leão, né? Não caçar, ninguém caça leão, né, gente? O cara vai tentar matar o leão para se livrar do leão. Mas se você quisesse, sei lá, matar um elefante para você comer, matar uma anta para você comer, é mais fácil você fazer sozinho ou você fazer em grupo? É mais fácil para a sobrevivência você estar sozinho ou você estar com mais pessoas? Obviamente, o grupo é muito mais interessante para nós andarmos. Então, biologicamente, nós viemos projetados com a necessidade de andar em conformidade com o grupo. Isso é algo que vem de nós, é algo que nós na psicologia chamamos de inato. Inato é aquilo que nasce com você, é biológico. Quem que ensina o bebê a chupar o peito da mãe? Alguém ensina? Não ensina. Biologicamente ele já vem projetado para aquilo. Quem ensina o bebê eu estava conversando com a Kézia esses dias atrás, né? Como que o cérebro da Sofia está entendendo que ela já pode ficar em pé sozinha? Né? O que disse para ela que ela já estava pronta para ficar em pé? Porque ficar em pé segurando as coisas, ela já está faz horas. O que disse para ela que ela já podia largar das coisas e ficar em pé sozinha? A coisa mais engraçada, irmãos, ela levanta de um jeito que nem eu consigo levantar. Irmãos, mas o que disse para ela que ela já estava pronta? Isso é o que nós chamamos dentro da psicologia de inato, aquilo que nasce com o ser humano, ok? E assim por diante. Então essa necessidade de aceitação vem porque Deus não nos fez, irmãos, de uma forma aleatória para sermos como verduras, para ser consumidos sem nenhum tipo de defesa. Quando eu falo de biológico, de inato, meu Deus, Lucas, mas isso é conhecimento humano. Lucas, isso aí não tem nada a ver com aquilo. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus nos colocou numa floresta chamada Jardim do Éden. E depois que nós pecamos e o pecado entrou no mundo, o negócio bagunçou. Deus falou assim: olha, eu não vou deixar você desamparado. Você vai ter condições de lidar no meio de tudo. Irmãos, pensa num bichinho mais fraco que é o ser humano. A gente não nasce com defesa nenhuma. Qual que é a defesa que a gente nasce? Nós não temos defesa, irmãos. Nós não temos garras. Nós não temos chifres. Nós não temos uma força compatível a lutar com um leão. Como que nós seremos sobreviventes no meio de uma floresta? Vocês entendem? Assim que Deus deu, né? Eu vou usar um exemplo, né? Vou usar uma brincadeira aqui. O pastor Eli lá na memorial, ele falava assim: o cara que é feio, ele tem que ser pelo menos legal e cheiroso.
Então assim, Deus não nos deu chifre ou garras, mas Deus deu para nós o quê? Inteligência para a gente se virar. Então, irmãos, entenda que muitas coisas vêm em nós porque Deus nos permitiu, nos capacitou para sobrevivermos. Porque se você for ler comigo lá em Eclesiastes capítulo 13, lá está falando que quem faz certo e quem faz errado, no final das contas recebe a mesma coisa. Ele ainda fala que tudo é nulo, tudo é vão, porque o cara que trabalha demais sendo crente vai ganhar dinheiro do mesmo jeito que o cara que trabalha demais sendo crente vai ganhar dinheiro. Agora não é porque você é crente que trabalha, você vai ganhar mais dinheiro do que o cara que não é crente. Você está entendendo onde eu quero chegar? Deus preparou a todos nós da mesma forma e nos deu condições de sobrevivência. Mas o problema é que quando nós pensamos nessa questão da aceitação, é que nós acabamos vivendo pela carne para tentar atingir as nossas expectativas. Vamos ler de novo, versículo 4. O que Paulo fala? Deixa eu mudar a versão aqui de novo. Hoje eu estou só no iPad aqui, porque para fazer essa dança de versões aqui seria só o iPad mesmo. Então diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Versículo 4, Nova Almeida atualizada. É verdade que também eu poderia confiar na carne, se é que alguém pensa que pode confiar na carne. Sabe por que nós nos machucamos muitas vezes e nós buscamos ser aprovados e aceitos pelas pessoas de forma errada? É porque a gente está na carne. E o Espírito Santo começou a ministrar a respeito disso para mim. Quando muitas vezes nós tentamos ser aprovados pelas pessoas, puxa, eu quero que o pastor fale meu nome durante a mensagem. Puxa, o pastor Lucas só fala do Larson. Né, o Larson, estou pensando agora, você vai pedir para não vir mais nos cultos de quarta-feira, porque tudo eu jogo pro Larson, né? Vou ter que arranjar alguém aqui, vou ter que aprender mais um nome aqui dentro da igreja, para não falar só o nome do Larson. Mas irmãos, a verdade é que nós como seres humanos, nós somos sedentos por atenção. Estou mentindo? Nós somos sedentos por atenção. E por que nós somos sedentos por atenção? Por que eu quero ser importante para os outros? Porque no fundo, eu quero que as pessoas gostem de mim e não me abandonem. Só que em nome de uma aceitação, eu quero ser aceito no meu trabalho, eu quero ser aceito, eu quero ser bem visto pelas pessoas. Até quem é mais tímido e quietinho, ele quer ser aceito. Só como que é o jeito, qual que é a ferramenta que ele usa para ser aceito? Se eu ficar quietinho na minha moita aqui, ninguém vai encrencar comigo. Automaticamente eu vou ser aceito pelas pessoas. Você compreende que tudo está ligado? Irmãos, pensa comigo, se a Sofia não fosse aceita por mim e pela Kesla, e qual que ia ser o fim da Sofia? Biologicamente, não ia ter apego entre pai e mãe. Ou filho com pai e mãe. Vocês entendem? Se não houvesse essa necessidade de apego entre nós não estávamos aqui, nós não estávamos buscando ser aceitos por Deus. Você compreende como é profundo isso? Sabe, irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu não olho para a Bíblia apenas a nível espiritual, ou espiritualizando as coisas. Eu preciso entender que Deus escreveu para mim, Ele sabe que eu, Lucas, estou cedendo por atenção. Nós estávamos cantando um dos hinos aqui, né? Queres com tua vaidade acabar, teu sangue tem esse poder. Irmãos, vaidade é ou não é do homem? Vaidade é ou não é do homem? E quando eu leio na Bíblia que eu preciso cuidar e submeter todas as coisas a Cristo, eu não estou só espiritualizando, eu estou falando de algo do meu dia a dia. Deus nos entende, nos conhece e nos trata a nível biológico. Porque Jesus não se materializou de forma espiritual. Jesus se materializou de que forma, irmãos? Física. Vocês acham que Jesus não sentiu fome? Vocês acham que o próprio Deus não sabe o que é fome? Vocês acham que Jesus não sentiu medo? Vocês acham que o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, não sentiu medo? Deus nos conhece a nível biológico. Sabe qual que é o problema, irmãos? Quando eu vejo esse tema de aceitação dentro da Bíblia e dentro da igreja, é porque muitas vezes nós estamos brigando por coisas do nosso meio por causa
dos nossos impulsos, por querer ser amado, por querer ser ouvido, por querer que as pessoas olhem para mim, batam nas minhas costas no final da pregação e falem assim: que palavra massa, Lucas, foi igual a do Lares no domingo de manhã. Aleluia. Vocês entendem? Mas isso é um veneno, irmãos. Isso é um veneno que está matando pessoas dentro da igreja hoje. Ah, porque o pastor não falou comigo hoje no culto. Ah, porque o pastor orou por todo mundo e não orou pelo meu pedido. E por causa dessa nossa necessidade de aceitação, essa necessidade de serviço, o que a gente faz? Ou a gente mata ou a gente se mata. E estamos fazendo. E as pessoas estão fazendo isso dentro da igreja. Irmãos, mas eu vejo que Deus é tão bom que Ele cuida de nós, até naquilo que para nós é biológico e é inato. Porque não vem de Deus a maldade na carne, mas vem da própria concupiscência da nossa carne. Queridos, no versículo 8, Paulo vai falar da seguinte forma: não somente essas coisas, considero tudo como uma perda, comparando com aquilo que tem muito mais valor, que é conhecer a Cristo, completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Irmãos, muitas vezes nós precisamos nos despir daquilo que nós achamos como sendo valores fundamentais para podermos conhecer a Deus. Muitas vezes nós precisamos, sabe, o problema é que nós estamos buscando ser aprovados de maneira errada, irmãos. Nós estamos tentando ser aprovados pelo nosso legalismo espiritual. Estamos tentando ser aprovados por Deus pela minha força, pelo meu jeito de fazer. Estamos buscando ser aprovados por Deus porque eu estou chegando mais cedo do que todo mundo no ensaio e metendo pau, desculpa assim a expressão, criticando e ofendendo quem chega depois mais tarde. Mas olha, o pastor Lucas que chegou atrasado. Em vez de eu olhar com olhos de amor, poderíamos hoje, ao chegar na igreja e os bancos todos bagunçados, culpar quem? Mas esse povo do ministério não veio? Por que estava tudo bagunçado aqui, Carol? Vocês entendem? Mas por amor a Cristo, o amor ao Evangelho, eu falo assim: glória a Deus, estava bagunçado porque tinha atividade aqui, glória a Deus porque tinha gente trabalhando. Mas quem está na carne faz o quê? Vou falar com a Carol. Não dá para ficar assim não, eles acham que é quem? Para chegar aqui e deixar tudo bagunçado. Quem que esse povo do louvor acha que pode chegar e deixar tudo bagunçado ali, deixar copo lá em cima? Não, você vê na minha mão. Em nome de algumas coisas que nós julgamos como sendo atitudes religiosas, buscando ser aceito ou ser aprovado, nós cometemos erros. Mas eu quero falar algo para você. Deus, Ele te aprova e Deus, Ele te aceita, não por aquilo que você faz. Por que Paulo diz que considera todas as coisas como uma perda? Como algumas versões diz, como esterco. Porque o original grego, a palavra é com a conotação do esterco mesmo. Aqui deram uma pulidinha, colocaram lixo, né? Porque a ideia é daquilo que eu jogo fora e que eu não quero mais olhar, né? Por isso que Paulo, algumas versões traz esterco e algumas outras versões trazem como lixo. Porque na verdade, o que Paulo ele entende? Que todo jeito de... Irmãos, por que Paulo matava em nome da lei? Porque ele era zeloso. Entenda, quando você estiver na sua carne, enquanto você estiver querendo trabalhar na sua carne, você vai se cansar, você vai se frustrar, você vai brigar com as pessoas, você vai passar por cima de ministérios, de pessoas, assim por diante, você vai se machucar. Mas eu quero falar algo para você. Se você quer receber a aceitação e a aprovação de Deus, irmãos, desculpa, mas quem aqui quer a aceitação de Deus? Eu sou sedento pela aceitação de Deus e a aprovação de Deus. Mas eu quero dizer para você que não é porque você orou mais tempo ou menos tempo. E aí eu quero entrar num outro ponto. Leiam comigo, por gentileza, o versículo 10. Ele diz assim, não, vamos ler do 9. Ele diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria. Está assim na sua Bíblia? Quem tem uma versão diferente aí? Não tendo a minha justiça
não tendo a minha justiça que vem da lei. E aqui continua assim: mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus é baseada na fé. Eu queria entrar em um outro princípio fundamental da nossa fé cristã, o princípio da justificação. Aqui falou de justiça, né? Paulo ele está fazendo aqui uma discussão teológica a respeito do que é justiça. Quero que vocês entendam o seguinte: fulano de tal, sei lá, vamos dar um nome, o Joãozinho. Isso não só para o Joãozinho ou o Pedrinho, né? Então, por isso é que eu não coloco o nome do meu. Se eu tiver um filho, eu não vou colocar de Joãozinho nem Pedrinho, nem da minha filha de Mariazinha, que sempre sobra para eles, coitados. Mas vamos pegar o Joãozinho. Era um cara que foi criado no mau caminho, um cara que não teve boas influências. Ele foi um cara que sempre andou no meio dos outros amigos que só faziam coisas erradas e baderna. E Joãozinho ele acaba roubando um mercado. E ele é pego porque ele roubou o mercado. E ele é preso. Joãozinho paga aí, sei lá qual foi a sentença, vamos colocar aí, né, 10 anos, sei lá. E Joãozinho cumpre os 10 anos de pena que foi decretado sobre ele. Depois disso ele é o quê? Um homem livre. Ele foi justificado, porque ele era alguém que agia ele foi tomado por injusto porque ele agiu errado. Ele foi tomado como alguém que cometeu um delito. Então ele não é justo, ele não é limpo, ele não é purificado. Então ele pagou um preço pelo erro dele, e ele saiu de lá uma pessoa limpa perante a justiça. O conceito aqui é a mesma coisa, só que tem algo que eu queria que você entendesse. Irmãos, o Larson falou algo no domingo de manhã, que é algo que já estava vindo no meu coração há algum tempo. Eu entendo que eu quero trazer com os irmãos alguns princípios fundamentais da fé. E quando nós começamos a estudar princípios fundamentais da fé, a justificação, a regeneração e a santificação são elementos que o crente precisa entender. Eu queria que você entendesse algumas coisas aqui. Hoje eu estou um pouquinho mais técnico. Eu queria que você entendesse comigo um conceito teológico. E não é só um conceito teológico, é um princípio bíblico. Irmãos, quantos aqui foram salvos porque era bom demais, era bonito, cheiroso, tinha um cabelão grande e viçoso que veio do Jorge? Quantos aqui foram salvos e justificados por causa disso? Ninguém. A verdade é que a palavra de Deus diz que a sentença para o pecado é o quê? A morte. Quantos aqui antes de Cristo estavam vivos e plenos? A Bíblia diz que pelo nosso ato, pelo nosso feito, ninguém pode encontrar redenção. A humanidade como um todo, ela não tinha possibilidade nenhuma de encontrar a justificação. Quero que você entenda o texto. Pela lei, até mesmo pela lei, ninguém pode ser salvo. Porque Paulo ainda fala lá para os romanos que, pelo contrário, a lei é uma sentença contra a humanidade. Porque se eu não sei que é pecado roubar, se ninguém me falasse que roubar é pecado, eu poderia roubar tranquilamente, que aquilo não seria pecado. Mas aquilo só se tornou pecado porque a lei falou: não rouba, não mata, não adultera. Então entende? A lei ela não veio para salvar. A lei ela veio para o quê? Denunciar o pecado da humanidade. Por isso que Paulo em Gálatas, ele fala que a lei foi colocada como um aio, ou então como um cuidador, como alguém que cuida de criança e ensina para ele qual é o caminho. É aquela ideia lá da pessoa que vai ser o mentor do filho do rei, ou da pessoa importante, ensinando para ele o que ele tem que fazer. Então assim, pela lei ninguém é salvo. Nós só somos salvos porque fomos justificados pela graça em Cristo.
Cristo, quando Ele veio e morreu por nós, o nome desse sacrifício chama-se sacrifício expiatório. O que Jesus fez? Ele foi o cordeiro imolado para que todo o pecado da humanidade pudesse ser salvo e limpo, pudesse ser limpo no nome de Cristo. Cristo foi o cordeiro que entrou entre mim e Deus e apagou toda a minha dívida. Conceito de justificação. Você foi justificado. Vou voltar no exemplo do Joãozinho que roubou. Você roubou e não precisou pagar. Você matou e não precisou matar. Você é indigno e não precisou pagar com a morte. Jesus fez a expiação dos nossos pecados. Jesus, ele se colocou como o cordeiro que foi morto, para que aquilo que eu, Lucas, fiz no meu passado antes de conhecer a Cristo, pudesse ser apagado. E só assim, e só então assim eu encontrasse em Cristo a justificação necessária para eu encontrar a Deus. É por isso que pela graça sois salvos. E por isso que isso não vem de você, mas vem de Deus. Entenderam? E Paulo fala assim: não é tentando ser aceito por Deus que eu vou ter práticas religiosas ou atitudes para tentar me justificar, ou para tentar falar assim: Deus, você tem que deixar eu entrar no céu porque eu guardei o sábado. Esse é o nosso entrave com os adventistas, irmãos, né? Porque eu não comi carne de porco. Não é mais isso que me faz entrar ou não entrar no céu. Deus, muito obrigado, eu estou entrando no seu céu, porque o Senhor me permitiu entrar no seu céu. Porque pela justificação de Cristo, não é mais eu ser um fariseu que vai me fazer entrar no céu. Não é mais eu ser um fariseu que vai me fazer acessar a graça. Mas é porque hoje eu entendo que pela graça eu fui salvo. Irmãos, minha cabeça entrou em parafuso com o versículo 10, ele continua assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição. Eu fiquei perguntando para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que é poder da ressurreição? Espírito Santo, o que é poder da ressurreição? E faz entender se eu tivesse que servir a Deus por um manual de regras e práticas, qual certeza eu teria que eu entraria no céu? O livro de Tiago fala, irmão, só para vocês entenderem, são 367 leis, somando as leis do Decálogo, dos 10 mandamentos, mais as leis de conduta, mais as leis de norma. Quem consegue seguir 367 leis, ou são 367 ou 364? Mas mesmo assim, se para 4 ou para 7, quem consegue viver tudo isso sem pisar um pouquinho fora? É por isso que não é mediante, eu não me justifico pelo meu ato. Conhecer o poder da ressurreição significa entender e sentir internamente que eu só sou salvo porque eu ressuscitei em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que você é amado por Deus. Você é amada por Deus, não porque você está tocando em mais escalas ou em menos escalas. Você não é amado por Deus porque você está fazendo mais ministérios ou atuando em menos ministérios dentro da igreja. Você não é amado por Deus porque você veio em mais números de cultos ou em menos números de cultos. Não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, irmãos. É muito importante que nós sejamos atuantes dentro da igreja. Inclusive no domingo à noite a minha pregação foi com relação a isso, de nós fazermos mais e com mais intensidade. Por que eu fui pregar isso domingo à noite?
O pastor Galdinei está sabendo dos negócios que eu estou vivendo aqui. Irmãos, por que eu fui pregar isso no domingo à noite? Irmãos, brincadeiras à parte. Irmãos, eu quero dizer para você que Deus te ama e você é aceito por Ele, porque a sua salvação veio pela graça. E você foi justificado não pelo seu ato, mas porque Cristo se entregou e Ele se fez por expiação no seu lugar. Nós precisamos amar intensamente a Deus, irmãos. Só que nós só vamos conseguir amar intensamente a Deus, só vamos conseguir viver plenamente o avivamento dele, só vamos conseguir entrar nesse negócio e nesse movimento chamado Reino de Deus, se nós vivermos o poder da ressurreição. E o que é o poder da ressurreição? É quando eu e você entendemos que eu não posso ressuscitar sozinho. Alguém me chamou da morte para a vida. Alguém me tirou das trevas e me trouxe para a luz. E o nome dele é Jesus Cristo. Eu não sou mais justificado porque eu fiz algo ou porque eu deixei de fazer. Eu sou justificado porque Cristo pagou um preço em meu lugar e em seu lugar. Você é amada, você é justificada, você é aceito, você é justificado porque Deus fez algo em seu lugar. Só que, irmãos, a graça não é de graça. Paulo fala que ele teve que mortificar os desejos dele, ele teve que se submeter ao reino de Deus para poder experimentar o que verdadeiramente é a justificação. Você tem certeza que você vai entrar no céu? Aleluia. A minha certeza é Jesus Cristo. Ele é meu bilhete de entrada no céu. Cristo é meu bilhete de entrada no céu. Ele não é só meu bilhete de entrada no céu. Ele é aquele, lembra que eu preguei esses dias atrás? Ele é quem vai anunciar o nosso nome. Ele é quem preparou o meu acesso no céu. Irmãos, eu fico pensando assim, irmãos, como eu posso amar mais a Deus? Como eu posso fazer mais para Deus? Como eu posso servir melhor a Deus? Irmãos, essa é minha preocupação, irmãos. Eu fui criado num lar cheio de regras. Meu pai é um cara duro na queda. Para dobrar meu pai, cara, você não pode ter um argumento, você tem que ter o argumento. Porque meu pai é aquele cara que ele acredita que a verdade dele é absoluta. Então, para você conseguir romper a verdade absoluta dele, eu tinha que ter uma verdade mais absoluta ainda, e mais forte, e um argumento mais forte ainda para provar para ele que eu sou capaz o suficiente de fazer algo. Essa é a estrutura que eu vi. Só que aí eu olho para o Evangelho, e eu vejo que não é na minha força, não é no meu poder, não é se eu fiz mais ou menos, porque tudo foi me dado pela graça. Então, como que eu consigo ter mais amor por Deus? Como que eu consigo ter mais poder e fogo? Como que eu consigo? Não é. Vocês entendem? Eu só consigo ter mais disso e de muitas coisas quando eu me submeto à autoridade e ao poder de Jesus Cristo. E eu renuncio tudo que é da carne. Eu renuncio toda a minha necessidade de aceitação, toda a minha necessidade de aprovação, toda a minha necessidade de tentar ser alguém. É por isso que Paulo coloca: eu tenho por perda todas as coisas pela excelência que é conhecer a Jesus Cristo. Conhecer a Cristo é algo excelente, é algo maravilhoso, é algo tremendo. Mas se eu não abrir mão de mim, se eu não abrir mão dos meus valores fundamentais para conhecer a Cristo e adotar os valores fundamentais do reino de Deus, eu não tenho como conhecer a Cristo. E aí eu quero finalizar com um texto bíblico que o pregador internacional trouxe no domingo de manhã para mim. Um cara que já foi para o Tibete, que já conhece o que é o Everest. Um cara, irmãos, o cara é de primeira linha. Irmãos, abra comigo.
Mateus 13, 44. Mateus 13, 44. Irmãos, esse é um texto que eu não entendia até ontem de manhã. É um texto que eu não entendia até ontem de manhã. Irmãos, ontem eu comecei a orar e o Espírito Santo, por misericórdia e graça, foi me trazendo coisas novas e renovando e me avivando e trazendo coisas novas. Irmãos, ontem eu até estava brincando com a Kézia, parecia que minha cabeça estava desse tamanho, porque parece que o Espírito Santo abriu minha mente para algumas coisas. E nossa, eu falei para Kézia assim, eu estava cansado, minha mente estava cansada de tanto pensar, de que aquilo foi imenso para mim. O reino de Deus, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, ele acha, ele esconde de novo, ele fica tão feliz, que ele vende tudo que tem, volta e compra o campo. Se ele vendeu tudo que ele tinha, ele ia viver do que, irmãos? Ele ia viver do que ele encontrou no campo, porque tudo que ele tinha, ele já vendeu para comprar no campo. Irmãos, nós só acessamos as coisas de Deus quando nós vendemos tudo que temos, ou seja, nós lançamos fora, nós abrimos mão de tudo que temos para conhecer o que Deus está revelando para nós. Você está disposto a abrir mão de tudo para conhecer a Deus? Abrir mão dos seus valores fundamentais, do seu ego como homem, como mulher? Não, mas quem é você? Eu sou um psicólogo, pastor. Eu tenho 3 profissões, irmãos: pastor, psicólogo e eu sou também instrutor de trânsito. Tenho 3 profissões. Eu só não vou contar a música, irmãos, porque o Vitinho aqui da igreja, esses dias atrás, me desbancou, porque eu falava que eu tinha 4 profissões, que a quarta era a música. Eu falei assim: você vive da música? Você ganha dinheiro da música? Eu falei assim: não. Então ele falou assim: então você gasta com a música. Eu falei assim: eu gasto mais do que eu ganho. Eu falei assim: então não é a sua profissão. Mas dizem que profissão é música, né? Então assim, é que nem aquela história: você é professor? Ah, que legal. E você trabalha com o quê? Você é pastor? Ah, legal. E você trabalha com o quê? Né? Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Você quer conhecer o reino de Deus? Abra mão de tudo que você conheceu até hoje. Você está disposto ao que para conhecer o reino de Deus? Porque o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo. E o que ele fez? Ele abriu mão de tudo para comprar aquilo, porque ele sabia que aquilo era poderoso e poderia mudar a vida dele. Amém? Amém. Abra mão de tudo que você acha que é importante. Pois é, até abrir mão dos filhos você vai ter que abrir, hein? Até abrir mão da sua profissão você tem que abrir para conhecer a Deus. Até abrir mão do que, sei lá, o que é mais importante para você hoje, irmãos? Irmãos, eu sou capaz de cometer um homicídio para defender a Sofia, de tão grande e importante que ela é para mim. Mas eu tenho que abrir mão até dela, se eu quiser conhecer o reino de Deus. Agora você entende? Porque Paulo fala assim, que tudo que eu tenho já não tem valor nenhum. Irmãos, Paulo estava na nata. Paulo era um cara, você tem noção que o cara tinha moral para chegar e matar em nome do farisaísmo, em nome da lei judaica? Você tem noção da moral que o cara tinha? Mas você tem poder para matar quem você achar que é importante para matar. Cara, você é um cara que tem autoridade, não é não? Perante os homens, por isso que Paulo fala assim: vocês querem falar de mim? Eu era judeu de judeus, circuncidado no 8º dia, eu era fariseu, perseguidor, parari, parará. Eu era o cara. Só que para mim, o que isso virou? Lixo. Para que eu pudesse conhecer o que é excelente,
o que é maravilhoso, o que é tremendo, que é o Evangelho, que é a graça de Jesus. Paulo, nesse texto aqui, ele está falando assim: eu sou o homem que encontrou o tesouro do campo, que vendeu tudo que tinha, que deixou para trás tudo que tinha e comprou aquele campo, porque aquele campo era importante. Você quer viver algo novo em Deus? Você quer viver uma dimensão nova no reino espiritual? Você quer viver algo novo em Deus? O que você tem que abrir mão? Qual é o bem que você precisa se desfazer para ser aceito por Deus? Você entende por que eu comecei falando de aceitação? Porque Paulo fala, ele fez tudo isso para ser aceito por Deus, porque ele encontrou um tesouro no campo, e para ter aquele tesouro, ele abriu mão de tudo para ser aceito. E por isso que Paulo fala assim: eu faço tudo, porque eu quero viver o poder da ressurreição. Eu quero viver em mim a experiência de que eu fui justificado, que eu fui lavado, que eu fui redimido, que eu fui eleito, que eu fui escolhido, que eu fui enviado por Deus. Então por isso eu abro mão de todas as coisas. Amém? Eu espero que o Espírito Santo faça com você o que ele fez comigo. Amém? Eu espero que o Espírito Santo abra a tua mente, teu coração, assim como ele assim me permitiu. Mas eu não tenho poder de fazer isso, irmãos. Pela minha vontade eu faria com os irmãos, mas eu não tenho poder para fazer isso. Sabe por quê? Porque é você que precisa fazer. Porque se você não renunciar a coisas na sua vida, se você não abrir mão de coisas na sua vida, se você não se submeter ao reino de Deus, você não pode, de maneira nenhuma, ser justificado por Deus ou acessar as coisas de Deus. Amém? Você entendeu? Amém. Irmãos, me perdoem se eu fui muito técnico, talvez se eu fui muito... Minha pregação não foi a pregação de trazer fiozinho na espinha, né? Minha pregação talvez não é a pregação que enche uma igreja. Minha pregação talvez não é a pregação que vai fazer com que eu seja o cara dos 10 mais assistidos no canal do YouTube. Mas a minha pregação é necessária para que eu e você venhamos entender nessa noite que eu e você somos aceitos por Deus, não por aquilo que nós estamos fazendo, mas porque nós nos submetemos à vontade dele e deixamos que o reino dele viesse sobre as nossas vidas. Amém? Queria que você se colocasse em pé agora, em nome de Jesus, no teu lugar. Eu quero orar pela tua vida.